Você já se perguntou como eram as igrejas do primeiro século? Será que eram construções que imitavam o Templo de Jerusalém? Ou algo mais parecido com uma capelinha, como nós conhecemos hoje? Se você imaginou alguma construção, você errou. Afinal, como eram as igrejas do primeiro século? Ou melhor, o que era uma igreja? Para encontrarmos essa resposta, vamos recorrer ao Novo Testamento como fonte histórica e analisar algumas passagens nas quais é possível identificar o que era a igreja em seus primórdios. Vejamos o que diz, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém. Ora, Saulo estava de acordo com a execução. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Uma curiosidade é que essa é a primeira vez que Paulo é apresentado no Novo Testamento, pelo menos nessa sequência que nós conhecemos hoje, partindo dos evangelhos, indo para Atos e depois para as cartas de Paulo. Aparece com o nome Saulo aqui, mas é o próprio Paulo, e ele aparece em que posição? Numa posição de perseguidor da igreja. Então a igreja sofria perseguição nesse contexto. Guarde essa informação para você começar a identificar o que era a igreja no primeiro século. Vamos agora então para alguns trechos das cartas de Paulo para ver como são apresentadas. Por exemplo, Romanos capítulo 16, verso 5. É uma carta que Paulo escreve para a igreja que se reúne em Roma, por isso que é a carta aos Romanos. Na verdade, é até melhor ler a partir do verso 3, que vai dizer assim: Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que para salvar minha vida expuseram a cabeça. Não somente eu lhes devo gratidão, mas também todas as igrejas da gentilidade. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Então, a igreja se reúne na casa dessas duas pessoas. E por fim, vamos ler um pequeno trecho da polêmica carta de Paulo a Filemon. Verso 1 e 2 vai dizer o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a Filemon, nosso muito amado colaborador, a nossa irmã Ápia, ao nosso companheiro de armas Arquipo, e à igreja que se reúne na tua casa. O que esses e outros textos nos permitem perceber? Que as igrejas não eram templos nem casas, mas as pessoas que se reuniam principalmente em casas, ou seja, a confusão que muitos fazem hoje entre templo e igreja era estranha à época, e estranha no sentido de desconhecida mesmo. Não havia um espaço físico sagrado designado como igreja. É claro que era possível fazer uma generalização e se referir a comunidades como igrejas, mas uma casa não era uma igreja. Casas abrigavam a igreja, e muito menos o templo era sinônimo de igreja. O cristianismo tinha esse diferencial de acreditar que as pessoas eram o templo de Deus, já que Deus não habita em paredes feitas pela humanidade. Mas o que acontecia nessas reuniões da igreja? Vida. Como assim? As pessoas oravam juntas, cantavam salmos. Veja o que Paulo afirma em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 26, que vai dar uma resumida no que acontecia nessas reuniões deles. Acompanhem comigo. Que fazer, pois, irmãos? Quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para edificação. Então eles cantavam hinos e era um espaço de aprendizado. Veja que interessante o que N.T. Wright, um dos estudiosos do Novo Testamento mais importantes da atualidade, afirma nesse pequeno livro aqui, na página 40. Ele vai dizer o seguinte: em contraste com boa parte do mundo antigo, o cristianismo apostólico era, em grande medida, uma cultura livresca. Às vezes pensamos em movimentos basicamente como religiões, mas um observador do primeiro século, encontrando-se por acaso em uma reunião com cristãos, provavelmente os teria identificado à primeira vista como uma espécie de instituição educacional. Isso é ainda mais impressionante porque a educação naquele mundo era quase exclusivamente reservada aos ricos, às elites. Então as reuniões no primeiro século tinham essas programações ainda comuns hoje. Isso caracterizava as igrejas, mas a igreja também comia junto e compartilhava as coisas, enfim.
é mais sobre um estilo de vida. Não por acaso se tratavam como irmãos, como se fizessem parte de uma família estendida, uma família também espiritual. Isso não significa que não precisavam trabalhar e cuidar de suas famílias. É claro que precisavam, mas o senso comunitário era mais destacado. Agora que conhecemos algumas das características da igreja primitiva, vamos pensar um pouquinho no presente. Já vimos que a confusão que se faz hoje entre igreja e templo seria estranha. Templo físico era o de Jerusalém, e que foi destruído no ano 70 pelos romanos. A igreja era formada pelos cristãos. Então, o que diriam esses primeiros cristãos se vissem essas construções recebendo o nome de igreja hoje? E esses shoppings modernos? Sabemos como Jesus reagiu ao ver parte do templo de Jerusalém servindo ao comércio. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, estou apenas apresentando o conteúdo do Novo Testamento referente ao tema da igreja. E eu não estou falando apenas de riqueza não, tá? Existem muitas igrejas pequenas, simples nos dias de hoje, nas quais o pregador ou o profeta, como em algumas comunidades é designado, é tratado como o centro das atenções, e é de fato o centro das atenções. Em alguns lugares o crente se torna o centro das atenções, aquele que recebe uma profecia. Em muitas igrejas existe uma ênfase grande no individualismo, as pessoas têm que se destacar para chamar a atenção de Deus. E aí a celebração a Jesus fica em segundo plano, ou em terceiro plano, não tem nem espaço em algumas comunidades. É de se pensar as aproximações, as semelhanças e também as diferenças que existem de uma igreja do primeiro século, né? E falando no primeiro século, tá? A igreja, claro, teve diversos desdobramentos ao longo do século, são quase 2 milênios já de história da igreja, quase 2 milênios. É claro que aconteceram muitas mudanças, né? A igreja foi se desenvolvendo, foi se tornando cada vez maior, mais forte, e claro, sempre houve comunidades espalhadas, mas vale a pena a gente pensar principalmente no conteúdo, nas formas também, mas o conteúdo que era central numa igreja do primeiro século, o que também refletia na sua estética, na sua materialidade, e o que é central nos dias de hoje, com as preocupações de hoje, com os problemas de hoje, com as ambições de hoje. De acordo com o Novo Testamento, talvez o que mais se aproxime hoje do que era entendido como igreja lá no primeiro século sejam as reuniões designadas como pequenos grupos ou células, ainda muito comuns em algumas comunidades, onde existe mais espaço para um convívio mais íntimo. E todos os elementos que eu mencionei anteriormente também estão presentes nesses grupos pequenos ou pequenos grupos. Por fim, esse vídeo não é um posicionamento contrário à existência de templos hoje, é claro que não. E muitos cristãos fazem essa diferenciação entre templo e igreja ainda hoje e usam os seus espaços para reuniões que contenham todos esses elementos que eu mencionei que estavam presentes no primeiro século. Essa foi apenas uma tentativa de conhecer melhor as origens da igreja e pensar um pouco as diferenças e semelhanças com o que hoje nós chamamos de igreja. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostinho, dê uma passada pelos outros vídeos do canal para ver se interessa por alguma coisa e até a próxima!